Melhor ficar em pé ou sentado? Sentado? Bom. Bom, pessoal, boa tarde, muito obrigado por terem vindo aqui nessa nossa coletiva. E a gente está convocando aqui vocês para que a gente possa apresentar a nossa equipe de transição, atendendo o que fala a legislação do Estado do Amazonas. E a gente tem um prazo de 48 horas para apresentar essa equipe de transição, apresentar esses nomes, vamos apresentar ao governo do Estado, e aí o governo naturalmente vai indicar as pessoas que da parte do governo acompanharão aqui a nossa comissão, né? Tem que ter uma quantidade igual de pessoas para que possa acompanhar esse processo. E há todo um rito legal e deve ser publicado, deve ser feito um decreto por parte do governo publicando essa equipe de transição. E eu trouxe aqui para vocês as pessoas que farão parte dessa equipe de transição. 3 pessoas que estarão na linha de frente: o Humberto Laudares, esse rapaz aqui, que é especialista em políticas públicas, desenvolvimento, PhD em economia, mestre pela Universidade de Colômbia nos Estados Unidos, fez ciências sociais na USP, trabalhou com políticas públicas em governos, no parlamento, inclusive fez parte do processo de transição no Rio Grande do Sul e também em São Paulo. É fundador de movimentos como o Agora, o Onda Azul, Renova BR e o Livres. Também faz parte dessa comissão o defensor Carlos Almeida, que é o nosso vice-governador eleito, formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, é mestre em Direito, defensor público, trabalha nas causas coletivas. Luiz Castro, nosso deputado estadual, advogado, formado pela Universidade Federal do Amazonas, duas vezes prefeito de Envira, já presidiu a Associação Amazonense de Municípios, o Instituto de Cooperação Técnica Intermunicipal, foi titular da CEPRO, que é a Secretaria de Produção Agropecuária, Pesca e Desenvolvimento Rural Integrado. Nós estamos trazendo aqui também, e alguém que vai contribuir significativamente nesse processo de transição e também no nosso governo, o Gabriel Chalita, está aqui à nossa direita. Dispensa comentários, mas aqui eu vou ler parte aqui do currículo do Gabriel. Só de livros ele tem 63 publicados. Ele é graduado em Filosofia e Direito, é mestre em Direitos e Ciências Sociais, doutor em Filosofia do Direito e Comunicação e Semiótica, foi secretário da Juventude, Esporte e Lazer e secretário da Educação do Estado de São Paulo, onde instituiu os programas Escola da Família, Escola de Tempo Integral e Caminho das Artes. Foi presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação e também teve um trabalho muito significativo na FEBEM. Amanhã desembarca aqui em Manaus, também para nos ajudar nesse processo de transição, o doutor Davi Uípe, que é médico infectologista, graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Fundação Universitária do ABC, foi diretor executivo do Instituto do Coração de São Paulo, INCOR, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e diretor do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, e é um dos maiores especialistas em AIDS no Brasil. Atualmente é o diretor da Faculdade de Medicina do ABC e é alguém que vai nos ajudar significativamente. Nos próximos dias a gente recebe também para fazer parte dessa comissão de transição o general reformado do Exército, Franklin Berg, que foi chefe do Centro de Operações do Comando Militar da Amazônia e também foi presidente interino da Fundação Nacional do Índio. A gente está encaminhando esse documento com o nome dessas 3 pessoas que farão parte dessa equipe de transição para o governo do Estado, para que aconteça esse rito e na sequência, a publicação do decreto. E a gente está aqui à disposição de vocês. Governador, queria que o senhor explicasse primeiro por que a opção por 3 profissionais de fora do Estado.
São pessoas que acreditam numa mudança na forma de fazer política, na forma de administrar a coisa pública. São pessoas que tiveram experiências em outros estados, na administração pública, e experiências que foram exitosas. Claro, conhecendo aqui a nossa realidade, entendendo como que é a Amazônia, entendendo como são os nossos municípios, as distâncias e a logística. Nós estamos trazendo pessoas que tiveram sucesso em algumas áreas na administração pública, unindo com a nossa realidade, com pessoas que conhecem a nossa região. Já passou, todo mundo sabe que já passou. Como é que vai ser feito isso com relação às obras que estão em andamento? Se as obras que não estiverem dentro da responsabilidade fiscal vão ser canceladas, como vai ser feita essa questão das licitações do Estado, que já foram, inclusive, já estão empenhadas, que podem até ser montadas? Quando você faz um processo licitatório, quando você contrata obras, ou você tem que ter aquele dinheiro em caixa, ou tem que ter previsão orçamentária para isso. Eu imagino que todas as obras que foram tocadas no governo do Estado, haja recurso para que isso seja feito. Se a gente não consegue observar ou ver onde é que estão esses recursos, eu imagino que a equipe do atual governador deve ter uma solução para isso. E a gente vai mergulhar nos números para entender como estão essas coisas. Mas o nosso objetivo é fazer com que obras fundamentais para o desenvolvimento do Estado, principalmente obras no interior, tenham sua continuidade. Wilson, falta o Vicente. Como a oposição está vendo a sua escolha? Bom, eu não sei, eu devo satisfação ao povo do Estado do Amazonas. Eu devo satisfação a mais de 1 milhão de votos que eu recebi nessa eleição, que foi uma eleição, uma votação recorde. O compromisso que nós assumimos foi em trabalhar para melhorar a vida do cidadão. Nosso comprometimento, quando nós iniciamos esse projeto, foi trabalhar de forma transparente e montar um governo com gente qualificada, com gente que possa ocupar cargos estratégicos, que seja competente e que, acima de tudo, tenha comprometimento em fazer as mudanças que o Estado do Amazonas precisa. Governador, em 2017, o governador Amazônia, ao ser eleito, manifestou uma preocupação com as finanças do Estado, a ponto de, ao terceiro, pedir bloqueio de algumas contas para evitar despesas que ele considerava desnecessárias naquele momento. Eu queria saber do senhor se o quadro atual lhe preocupa nesse ponto de chegar a alguma ação de terceiro em relação às finanças do Estado? Bom, no primeiro momento a gente tem que saber como é que estão as finanças do Estado, e o processo de transição de forma republicana tem que acontecer de uma forma em que o governo entenda que é importante que ele abra essas informações, e assim eu acredito que vai acontecer. O governador Amazonino Mendes é alguém que tem uma vivência muito grande na política, alguém que já foi governador 4 vezes, já foi prefeito, já foi senador da República, entende muito melhor do que qualquer um de nós como é que isso se dá, qual o procedimento, qual o rito, e eu não acredito que haja qualquer empecilho por parte dele para que se faça essa transição, e que no dia 1º de janeiro, quando a gente entre, tem a garantia da continuidade de serviços essenciais, segurança pública, saúde, a questão da educação. Nós vamos estar iniciando um novo ano letivo, num processo de matrícula e rematrícula, e isso não pode ser interrompido. Wilson, desses nomes que estão aí, Wilson. História de pé. Beatriz, do Diário do Amazonas. O senhor tem outros nomes para indicar ainda? E para o seu secretariado, o senhor vai pensar em perfis como esse, ou serão pessoas locais? Serão pessoas qualificadas, gente que tem o comprometimento necessário de fazer essas mudanças. Com relação ao secretariado, a gente vai indicar no momento apropriado. Nós temos aqui pessoas que fazem parte dessa comissão, e aí a gente vai montando a nossa equipe, a gente já está regimentando nomes, o defensor Carlos Almeida e também o deputado estadual Luiz Castro está conversando com pessoas dos mais
variados setores, do setor da educação, do setor da segurança pública, aproveitando, claro, nossos mestres, nossos doutores, professores da universidade, entidades de classe, setores produtivos, para que junto a gente possa montar essa equipe de transição e também fazer esse planejamento estratégico que se quer para os próximos 4 anos. Governador eleito Valmir Lima, do Amazonas atual, quando eu vi a lista, já tinha sido publicada no jornal local, né, com os nomes da transição, e eu vi o nome do Gabriel Chalita, me lembrei que ele foi citado na delação da JBS, né, como quem recebeu dinheiro para a campanha eleitoral de 2012. Eu queria saber, queria saber primeiro se isso já foi resolvido, essa questão, Gabriel, e se ele vai fazer parte só da comissão de transição ou também do governo Wilson Lima. Bom, eu vou responder aqui e aí eu vou, claro, passar a palavra aqui para o Gabriel Chalita. Quando a gente começou a montar a nossa equipe de transição e o nosso comprometimento lá atrás foi esse, a gente teve o cuidado necessário de colocar gente que tenha a lisura necessária, gente honesta e gente que não esteja respondendo a nenhum processo. E gente que tenha gabarito, gente que já tenha tido experiência na vida pública e que possa contribuir com esse nosso plano de governo. E aí eu vou passar agora para o Chalita. Primeiro, é um prazer muito grande estar aqui com o governador eleito, com o vice-governador, com o deputado. Eu estou hoje muito mais na vida privada, mas com uma grande experiência na área pública. E o estado do Amazonas ele é muito simbólico para o Brasil e para o mundo, né? Eu tenho tido essa oportunidade de desenvolver projetos educacionais, né, na África, na China, nos Estados Unidos. E quando ele me convidou para poder ajudá-lo a refletir um pouco em políticas educacionais, a ver o que o mundo tem feito em termos de educação, unindo, né, com as experiências aqui do Amazonas. Eu, quando presidi o Conselho, eu tive várias vezes aqui no estado, dei muitas palestras para professores aqui, e aqui é um laboratório do mundo. As pessoas olham para o Amazonas meio fascinadas, né, com essa diversidade de etnias, com essa biodiversidade riquíssima que é aqui. Eu acho que tanto o WIP, né, Humberto, a gente vem mais no sentido de ajudar, né? Ninguém está preocupado com cargos, de fazer parte do governo, mas principalmente ajudar a refletir sobre como esse Estado, que é tão grandioso, pode evoluir cada vez mais e ser um exemplo para o Brasil. Com relação a essa citação, eu não tenho nenhum processo, aliás, em nenhum momento eu fui citado como tendo pedido, né? A citação era de uma outra pessoa que pediu para a minha campanha, que eu tenho pedido, mas nem estou em inquérito, nem em processo, nada disso, nem fui ouvido com relação a isso, porque a acusação não era a meu respeito, era uma conversa de um tema. Acho que todo mundo passa pela vida pública, né? Saem citações do seu nome numa série de coisas, né? Todo mundo está, mas graças a Deus não tem nada que desabone mesmo. Wilson, governador, esses nomes que estão aí da comissão, pode sair o secretário? Bom, a gente está anunciando aqui a nossa comissão de transição e no momento apropriado a gente vai anunciar os nomes que farão parte do nosso secretariado. Governador Paulo Politano, também liderança indígena, nós temos no estado do Amazonas a maior população indígena do planeta, com cerca de 10% da população do estado do Amazonas. E nós temos uma fundação estadual que tem 0,00 qualquer coisa, que mal dá para pagar o combustível das viaturas e a folha de pagamento. No governo do Lima, não apenas os índios, os ribeirinhos, os caboclos, as pessoas do interior terão um valor no governo e será destinado mais verba, o equivalente ao que essas populações precisam, necessitam e merecem. E acima de tudo pelo que elas representam, né, para o nosso estado. Essa é uma situação que eu tenho discutido aqui com o Luiz Castro, inclusive foi um dos compromissos que a gente assumiu de dar uma atenção para essas populações. Eu tive também conversando com o Chalita sobre a situação de alguns municípios, que é o município, por exemplo, lá de São Gabriel da Cachoeira, onde além do português, outras línguas e outros idiomas indígenas são oficiais lá, e os desafios que se tem para enfrentar
questões, por exemplo, na área de educação e na área de saúde. Pode ter certeza que essa atenção, sim, vai ser dada e a gente vai dar uma atenção especial, entendendo a importância e a representação que os povos indígenas têm aqui na nossa terra. Governador, sobre a saúde mental, hoje no estado temos aqui na capital o Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, que desde 2014 o Ministério Público tenta que haja reformas, que haja mudanças, e a Justiça Federal não consegue atuar porque entra governador, sai governador, troca secretário de saúde, entra secretário de saúde. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor tem planos para a saúde mental do estado, lembrando que portadores de necessidade especial não vota, então é um assunto tão delicado, precisa ter dado e ninguém fala sobre isso. O senhor tem planos direcionados ao assunto? Bom, criança também não vota, né? Mas ela é prioridade para a gente. E essa questão de vota ou não vota não está em questão aqui. A questão da saúde mental é uma prioridade, sim, é algo que tem que ser levado em consideração. A gente tem que voltar a discutir a questão do Eduardo Ribeiro e voltar a entender, conversar com os especialistas na área para saber qual o caminho que o Estado tem que tomar nesse sentido. É uma questão delicada, tem a questão dos CAPs, que estão aí como a esperança de que isso possa ser resolvido, mas a gente ainda ouve muitas reclamações com relação a isso e a gente precisa aprofundar melhor nesse assunto, mas pode ter certeza que essa é uma situação que a gente vai olhar com atenção. A gente já tem alguns encaminhamentos nesse sentido, né, de rever com atenção devida essa questão da saúde mental. Wilson, a Assembleia hoje tem uma maioria eleita que é ligada ao governador atual amazoniense, né? Você já tem traçado um trabalho com relação à Assembleia Legislativa e também vai aproveitar bem o Luiz Castro, que está aqui para ajudar? Quando nós montamos a nossa composição para disputar essa eleição, foi uma composição pequena, com PRTB, com Rede de Sustentabilidade e também com PSC, para que a gente pudesse ter a independência necessária para governar, mas entendendo que ninguém faz nada sozinho. Vou precisar da Assembleia Legislativa, vou precisar dos deputados estaduais e já estou conversando com os deputados estaduais, vou conversar com os deputados federais, com os senadores da República, inclusive estive conversando com deputados que estão reunidos nesse momento em Brasília para destinar as emendas para o orçamento de 2019. Eu nunca ocupei nenhum cargo eletivo, portanto, não tenho indisposição com ninguém, não tenho inimizade com ninguém. Eu sou uma pessoa que vocês me conhecem do diálogo e esse nosso projeto tem essa essência, do diálogo, entendendo que a gente tem um objetivo comum. Eu estou aqui eleito pela vontade popular. Quem é deputado estadual também está ali porque é representante do povo, assim como deputado federal e assim como os senadores. E eu tenho encontrado uma disposição muito grande dos parlamentares em ajudar nesse novo momento para construir o estado do Amazonas. Pessoal, 72 municípios do Amazonas você venceu apenas 17. Queria que você desse um recado para o governo do estado, se ele vai ficar desassistido, se ele vai ser prioridade do governo, passando plano de governo anterior. Bom, eu visitei mais municípios e também na minha vida de repórter, de apresentador, tive a oportunidade também de ir em muitas regiões do Amazonas e conhecer muitas realidades. Eu fiquei muito preocupado com o que eu vi, porque serviços básicos faltam no interior, mas também fiquei muito animado com as possibilidades que o interior apresenta, com possibilidades que o estado do Amazonas apresenta. Nós estamos numa região riquíssima e isso precisa ser revertido em forma de benefício para o nosso cidadão. Eu vejo com muito bons olhos o desenvolvimento do setor primário, tenho conversado muito com o pequeno produtor e de que forma é que a gente pode ajudar a desenvolver o estado do Amazonas, porque entendo que o modelo Zona Franca de Manaus é um modelo que precisa ser protegido. Isso daí é um patrimônio do povo do estado do Amazonas, mas o desenvolvimento econômico do estado também passa por essas atividades do setor primário. Pode ter certeza que a nossa atenção vai ser também muito especial para o interior do estado, sobretudo no desenvolvimento social, onde o nosso irmão lá precisa de atendimento na área de saúde, precisa de educação,
precisa de infraestrutura na recuperação da malha viária, de ramais, de vicinais, e isso é fundamental para o escoamento da produção. Então pode ter certeza que essa é uma situação que a gente vai observar e com muita atenção. Deixa só eu. É o seguinte, os fatores que influenciaram, inclusive nessa eleição, foi a questão da segurança pública e na área da saúde também, considerado um caos, né, pela maioria da população. Tem um projeto do governador que está saindo, que foi divulgado, né, inclusive feito por pessoas fora do Brasil. Eu queria saber como é que vai ficar essa situação, porque uma parte do projeto já tem sido pago, né, e a gente não viu muito retorno desse projeto. E qual seria uma ideia sua para melhorar a situação de segurança do Estado? Bom, com relação à consultoria que foi feita pelo governo do Estado, eu tenho um posicionamento muito firme com relação a isso. Não faria a consultoria porque os maiores especialistas em segurança pública do Amazonas estão aqui. São os nossos policiais militares, civis, nossos bombeiros, que enfrentam a realidade da nossa região. Agora, não serei responsável de simplesmente ignorar o estudo que foi feito aí. É preciso a gente entender a contribuição que esse estudo traz para o estado do Amazonas. Inclusive, faço questão de sentar com a consultoria do Rodolfo Giuliani, para que a gente possa discutir, para que a gente possa entender melhor isso e aproveitar o que foi bom e o que pode ser bom para o estado do Amazonas. Essa lista da comissão que foi apresentada hoje, ela saiu momentos antes do senhor aqui. Não seria um desrespeito com os colegas de imprensa que já estavam aqui aguardando, sair uma lista assim? A gente sabe da sua ligação com a Rede Caldeirada de Comunicação. Como é que essa lista vazou? Você não acha um desrespeito? Uma outra pergunta sobre o deputado Luiz Castro. O senhor já pensa em alguma secretaria para ele? Olha só, eu nem avisei o Gabriel Chalita, mas o Gabriel Chalita estava embarcando para cá, e aí ele colocou uma foto, foi no Instagram, rumo a Manaus. Enfim, são coisas que a gente não tem como controlar, entendeu? Eu sou da imprensa e eu entendo o papel que a imprensa tem, e durante todo esse tempo tenho tratado todo mundo de forma igual, e é assim que vai ser, prestigiando todos os veículos de comunicação. Inclusive, depois do processo eleitoral, no domingo, no dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi me colocar à disposição para visitar os veículos de comunicação, para dar entrevista. Ontem, não lembro quantas entrevistas eu dei, visitei todos os veículos, talvez umas 15, 20 entrevistas, falei com o pessoal do interior. Hoje também da mesma forma, apesar de ter outras atividades paralelas, mas eu estou dando atenção a todos os veículos de comunicação na medida do possível, claro, e quero prestigiar todos vocês, até porque eu sou do meio, até porque eu sou jornalista. Com relação à participação do Luiz Castro em alguma secretaria, o Luiz Castro foi fundamental na construção desse nosso projeto, vai ser alguém muito importante nessa transição, e no nosso governo, com certeza, vai ser fundamental. Eu quero tê-lo ao meu lado, eu preciso também saber como é que ele se insere nesse processo, né? Quais são os planos dele, né? Mas a gente vai anunciar o nosso secretariado no momento oportuno. Deixa aquele rapaz ali fazer a pergunta, que faz a hora que ele está pedindo ali. Primeiro, eu estou me cercando do lado de gente altamente competente, de gente que tem esse comprometimento com as mudanças que o Estado do Amazonas quer fazer. O defensor Carlos Almeida, o Luiz Castro, fui buscar orientação também do Humberto, do Chalita, do general Franklin Beck, que é alguém que tem um conhecimento estratégico da região, do Davi Wipe, fui buscar também conhecimento junto ao Paulo Rabelo, que foi presidente do IBGE, do BNDES, economista do ano, fui às instituições de classe, fui aos setores produtivos, fui conversar com funcionários públicos, com médicos que estão entrando ali para fazer um procedimento cirúrgico que não tem material básico como luva, seringa. Preciso dessa experiência
Eu estou indo conversar também com o policial que está ali enfrentando a bandidagem, que está arriscando a própria vida para proteger a nossa vida. Estou buscando experiência com essas pessoas, funcionários públicos lá da Cefaz, gente que tem mestrado, que tem doutorado, gente que é altamente qualificada. E eu quero prestigiar também essas pessoas. Quero prestigiar o funcionário público, dando a valorização necessária a ele. E é dessa forma que a gente está trabalhando, cercando de gente que tenha esse comprometimento e de gente qualificada. Boa tarde, governador Maurício. A primeira, deixa eu só responder com relação à primeira medida. Nossa principal preocupação é fazer com que serviços essenciais tenham a continuidade. E eu não vou sossegar enquanto não zerar filas nos hospitais. Eu não aguento mais ver o sofrimento das pessoas. Eu não aguento mais ver gente que está morrendo na frente do CEPOM à espera de um procedimento. Eu não aguento mais ver alguém lá no interior com um problema de saúde sem ter como chegar aqui na capital. Esse é um negócio de partir o coração. E só quem está caminhando, quem ouve as pessoas, quem vai junto das pessoas, sabe o que é isso. Só as pessoas que estão lá que sabem essa dor. Governador, eu vou ficar na questão dos nomes de fora. Você disse no começo da coletiva que eles conheciam a realidade do Amazonas. Eu queria saber o que pode ser destacado deles conhecer o estado do Amazonas. Bom, eu tenho aqui gente que conhece o estado do Amazonas. É o caso do deputado estadual Luiz Castro, que foi prefeito do interior, o defensor Carlos Almeida, que atuou nas causas coletivas. Eu tenho uma equipe também que é daqui do estado do Amazonas, e eu estou trazendo gente que fez e que faz parte da iniciativa pública, faz parte da iniciativa privada, que já atuaram em projetos que deram certo, para que a gente possa encontrar essa convergência de ideias, para que a gente também possa implantar aqui no estado do Amazonas projetos que também deem certo. É por isso que a gente está trazendo o Xalita, é por isso que a gente está convidando aqui o Humberto, está convidando outros nomes para que possam nos ajudar na construção e na reconstrução do estado do Amazonas. Governador, terminada uma eleição, o senhor é eleito, agora a comissão de transição. Essa comissão de transição também vai estar encarregada. Tem um interlocutor dentro da Assembleia Legislativa, onde já está acontecendo outro processo eleitoral para a escolha do presidente da Assembleia Legislativa. Olha só, a questão da escolha do presidente da Assembleia Legislativa é uma prerrogativa da Assembleia Legislativa, é uma prerrogativa dos deputados, são eles que escolhem quem será o presidente. A gente entende que os poderes são harmônicos, mas que são independentes. Essa é uma prerrogativa dos deputados, uma prerrogativa da Assembleia Legislativa. O senhor não tem um interlocutor interno? Como assim? Em apoio a um candidato? Olha, essa é uma escolha que a Assembleia tem que fazer. É ela que vai votar. São os deputados que vão votar. Com relação a 2019, o presidente Bolsonaro falou que ele vai diminuir a burocracia das licenças ambientais. Confesso que eu fiquei muito animado, porque a gente que já está aqui há bastante tempo, eu acho que dessa vez dá para asfaltar esses 264 quilômetros e tirar o Amazonas desse isolamento que chega até ser maldoso. Então, você acha que, o senhor acha que dessa vez dá para 2019 realmente sair, ter essa parte asfaltada e tirar o Amazonas do isolamento? Bom, eu acho complicado, eu não trabalho com achismo, mas eu vou trabalhar muito para que isso aconteça. Vou me empenhar fortemente. Inclusive, já conversei com a assessoria do Bolsonaro, conversei no sábado, hoje também já teve um contato com a assessoria e quero ainda essa semana conversar com ele para que a gente possa estabelecer esse canal de comunicação para que os nossos pleitos possam ser atendidos, como pavimentação da 319, da 317, proteção da Zona Franca de Manaus e outros pleitos, né, que o estado do Amazonas precisa ser atendido. Governador, a respeito do interior do estado, da comissão de transição, a gente sabe que o deputado Luiz Castro tem maior conhecimento a nível de interior. E ao longo dos seus mandatos, ele fala muito sobre a questão de saúde. Teve um amigo, inclusive o Rildo, né? Um amigo Rildo que foi assassinado cruelmente há uns 2 ou 3 anos atrás, que era presidente de uma associação de pacientes renais,
que é bastante crítico no interior do Estado, são pessoas com hepatites virais no interior do Estado, sobretudo pela questão de infraestrutura, saneamento básico. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco especificamente para essa área do deputado Luiz Carlos França Bastante. Bom, a gente precisa de coisas básicas do interior. Essa questão do abastecimento de água, da recuperação da malha viária, da recuperação de ramais, de recuperação de vicinais, isso é fundamental. A gente tem que começar do zero, né? E não adianta, a gente tem que começar a fazer isso. Eu vou trabalhar fortemente para que isso possa acontecer, né? Porque é muito melhor, e está provado, de que a gente tem que trabalhar na prevenção, né? É muito mais complicado a gente tentar curar, é muito mais difícil, é muito mais caro. Tem que trabalhar na prevenção, isso a gente vai fazer. Bom, pessoal, eu vou responder aqui a última pergunta e depois, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, alguns dos integrantes da mesa. Na realidade são duas, a cidade universitária, que sempre se fazer em relação àquilo, e também os terceirizados da saúde que vivem com salários atrasados. Tem um projeto para acabar com os terceirizados, para pelo menos acabar esse atraso, então, ter um sistema que acabe com isso? Bom, tem algumas obras da Universidade Estadual do Amazonas que acabaram ficando pelo caminho. A questão da cidade universitária foi uma delas, e a gente vai discutir com a comunidade acadêmica para saber o que é prioridade e para saber o que a universidade pensa sobre aquele espaço, né? É um dos primeiros passos que a gente vai dar para a gente decidir o que possa fazer. Você falou sobre a questão dos temporários. Eu vou passar aqui para o meu vice-governador eleito, Carlos Almeida, que é alguém que acompanhou isso muito de perto, e aí ele vai explicar melhor sobre isso. Obrigado, Luiz. Obrigado pela pergunta. Boa tarde a todos. A situação funcional da Suzano é bem complicada. Para quem conhece, a situação funcional envolve um quantitativo gigantesco de servidores estatutários, uma quantidade enorme ainda de servidores que foram incorporados ainda com a emenda constitucional 19, ainda uma quantidade gigantesca de pessoas que foram efetivadas pela lei do quadro suplementar, que por acaso está sofrendo ataque no Supremo Tribunal Federal por conta de moção direta de inconstitucionalidade, e uma quantidade de comissionados bem razoável. E com relação ao pessoal terceirizado, muita gente faz confusão a respeito do pessoal que é terceirizado e o pessoal que é temporário. Há uma quantidade de réis muito grande ainda, que foi estabelecida pela própria lei 2607 de 2000 ainda. Existem milhares de servidores ainda nessa situação, e os terceirizados contratados pelas mais diversas empresas, algumas empresas, outras cooperativas. A preocupação do governo, evidentemente, é fazer com que a expertise do conhecimento na saúde, bem como do serviço público, se concentre no pessoal efetivo, e o trabalho deverá ser gradual nesse sentido. Nós compreendemos que a continuidade de serviço público é uma tônica, como eu já repeti isso diversas vezes, e nós não somos inconsequentes de fazer a paralisação de serviços que são essenciais, mas vamos trabalhar forte para que haja a substituição gradual daqueles contratos terceirizados pela substituição de concursados. Mas isso não é a bancarrota, isso não é de imediato, isso deve ser gradual e estudado. Nós temos uma preocupação muito forte para que os serviços que estão sendo realizados hoje possam continuar de forma fluida. Com relação ao pessoal temporário, não só o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, mas também o Ministério Público do Estado do Amazonas já vem exigindo há muitos anos com que haja regularização. Nós vamos trabalhar com isso, mas respeitando, obviamente, todos os direitos que a legislação estabelece e que já deveriam ter sido contemplados já há muitos anos. Muito obrigado. Uma pergunta aqui, tá? Governador, boa tarde, vice, membros da mesa. Governador, eu queria saber do senhor, o senhor durante a campanha teve a oportunidade de tomar conhecimento, quando fez a sua participação na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, a situação do nosso polo industrial de Manaus. Além direcionados pela mídia do Sul e por empresas que não têm interesse em fazer suas instalações aqui no polo industrial, eu queria saber do senhor o seguinte: nós chegamos a ter 130 mil empregos diretos no polo industrial e hoje estamos na margem de 80 mil empregos, com tendência de aumentar função de alguns setores de modernização no polo industrial. Eu queria saber dos senhores
o senhor pretende fazer viagem aos países asiáticos que detêm uma tecnologia mais avançada, mais apurada, para tentar optar empresas a instalar aqui no Distrito Industrial? Bom, há uma série de ações que têm que ser tomadas para que a gente possa proteger a Zona Franca de Manaus. Nós temos, recentemente tivemos a questão do ataque ao polo de concentrados, temos aí batendo a porta a questão da reforma tributária que prevê como modelo de tributação no destino e não na origem, que é o tal do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, alguns batizam como IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, onde a tributação é feita no destino. É o caso, por exemplo, de um produto que sai aqui de Manaus, que vai para São Paulo, nós somos um polo produtor, e aí a tributação é feita lá, o imposto fica lá, e não fica aqui no estado do Amazonas. E essa é uma preocupação nossa. Vamos trabalhar para formatar uma Secretaria de Planejamento com independência técnica que possa trabalhar em dois viés. O primeiro, na atração de empresas, para que a gente possa diversificar as nossas atividades do Polo Industrial de Manaus. E aí, com certeza, essa visita a grupo de empresários, a países que têm interesse em visitar a Amazônia, em fazer seus investimentos aqui. Só que para isso eu preciso garantir segurança jurídica. Eu tenho que ter a certeza, essa empresa tem que ter a certeza de que vem para cá e de que vai fazer seu investimento num terreno seguro. O segundo viés é com técnicos vigilantes no Ministério da Indústria e Comércio, no Ministério da Fazenda, para observar todas as medidas que são tomadas que beneficiem ou prejudiquem a Zona Franca de Manaus. O que a gente tem feito hoje, que o Estado do Amazonas tem feito hoje, é apenas se mover quando o caldo já está entornado. O que a gente tem que fazer é se antecipar. Recentemente, inclusive, houve a declaração lá em Brasília, do governador eleito, que vai abrir para livre comércio, a zona de livre comércio lá e legalizar a questão da Feira do Paraguai. Isso é algo que atinge frontalmente a Zona Franca de Manaus. Então, é importante que a gente una as nossas bancadas do Norte. Para isso, vou fazer esse trabalho de interlocução com governadores do Pará, do Amapá, de Roraima, Rondônia, Acre, para que a gente possa se fortalecer com governadores do Nordeste, para que o Brasil entenda a nossa situação, que é uma situação estratégica. O estado do Amazonas é estratégico para o Brasil e também para o mundo. E isso daqui tem que ser protegido. A gente tem que proteger esse modelo que é um patrimônio do estado do Amazonas. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta para a mesa aqui, para os outros membros? Gostaria, governador, dado o conhecimento desse profissional... Se puder fazer aqui pergunta para a mesa. Pode ser para o Xalita, por exemplo. Dado o seu conhecimento na sua área de educação e dos demais membros dessa comissão que estão vindo de fora, obviamente vocês vivem no capital, vocês têm em cada área. Eu pergunto, essa assessoria, ela é remunerada? Olha, nós nem falamos sobre isso. Na verdade, foi um convite do governador. Não sei como foi a conversa com o Davi Wito, mas o Davi é um dos maiores médicos do Brasil hoje, que acabou de ser secretário de saúde do estado de São Paulo, fez um extraordinário trabalho lá. O Humberto tem uma larga experiência na área pública também. Eu acho que nós somos pessoas que estamos bem posicionados na área privada hoje. E a gente é muito movido a sonho, né? Quando eu conversei com o governador, eu fiquei tão impressionado, tão bem impressionado com o sonho que ele tem de melhorar esse estado, né? O significado para ele, que foi ser eleito por uma população que olha para ele com esperança. A gente falou muito da educação, por exemplo, que é uma área que, na verdade, é o passaporte que você dá para alguém para que ele construa a sua história. Então, você pegar uma criança e ajudar essa criança a ter um futuro, a ter um sonho. Então, a gente vem muito nesse sentido, né? Ninguém está pensando em questões financeiras, né? A gente pensa muito nessa possibilidade de ajudar o Estado, como o Estado do Amazonas, a se desenvolver mais. É um Estado muito simbólico mundialmente. Eu me lembro que quando eu presidi o Conselho de Secretários de Educação e a gente ia para outros países do mundo, né? Reunião lá na Inglaterra, quando a gente se apresentava, primeiro era uma secretária do Amazonas, e quando falava Amazonas, as pessoas do mundo olham com um certo fascínio. O que é questão indígena aqui no Amazônia? O que é você ter que desenvolver uma linguagem dentro das linguagens, né, culturais
que eles têm, das etnias que eles têm. Eu acho que é isso que nos move, é olhar que a política ela é um instrumento poderoso de transformação das pessoas e encontrar pessoas idealistas assim, né? Eu estava dizendo para ele do trabalho que eu fiz recentemente na África, sem remuneração, que era um trabalho de violência contra a mulher. Também convidaram pensadores de alguns lugares do mundo para ajudar a África a melhorar algumas questões tribais que eles têm com relação à mulher. Então, no meu caso, principalmente, quando o governador convidou, quando ele falou, não sei o tempo que eu vou ter disponível para isso, porque eu estou em muitos outros projetos, mas para mim é uma honra poder te ajudar a pensar a educação a partir de um pressuposto daquilo que ele estava falando aqui, da segurança pública, do ouvido policial. Da mesma forma, nenhum projeto educacional dará certo no Estado se a gente importar uma experiência de fora. Eu acho que o papel das pessoas que vêm de fora é se aproximar cada vez mais de quem está aqui, do professor. O professor é a figura mais importante de qualquer processo educativo, a essência do professor, e ajudá-lo a render mais e melhorar essa política. Tem mais uma pergunta para alguém da mesa? Luiz Castro. Novamente, pelo Marinho hoje, conselheiro das cidades do Estado do Amazonas. Deputado Luiz Castro, aproveitando a fala do governador eleito, Wilson Lima, que falou que a gente tem que se antecipar. Nós temos um Conselho Estadual das Cidades que não funciona, que tem conselheiros eleitos, com 40% de participação do poder público e grandes líderes comunitários do interior e da cidade de Manaus. O deputado participou dessa luta e também do combate à corrupção em muitas conferências ao nosso lado, e nós estaríamos, enquanto sociedade civil, se antecipando para que não haja erros, inclusive, governador, é através desse conselho, com a anuência desse conselho, que as prefeituras do Estado do Amazonas e do Estado, de todo o Estado recebem verba para infraestrutura, habitação, saneamento, meio ambiente, uma série de outras coisas. Então, a gente vai reativar esse conselho, deputado? Será interessante fazer isso no governo Wilson Lima? Paulo, o governo Wilson Lima e Carlos Almeida tem um pressuposto de ser um governo de construção com a sociedade, com a população. Então, esses espaços de decisão deliberativa, de consulta popular, eles são fundamentais para aproximar o governo do povo. E o Wilson Lima tem esse perfil pessoal. Na sua vida pessoal, ele sempre esteve próximo da população, vivenciando essas questões, assim como o vice Carlos Almeida em relação a várias questões coletivas, inclusive a moradia, que faz parte de uma das principais políticas públicas que os conselhos das cidades trabalham e devem tratar no país inteiro. A formatação dessa construção de integração com a comunidade vai ser combinada com o governador, com o vice-governador, e nós vamos trabalhar questões como essa aqui, com o Chalita, com o Humberto, para melhorar esse canal de comunicação. Não adianta ter um conselho e esse conselho não funcionar efetivamente. Política de habitação. Quem é que mais lutou por habitação nesse estado de interesse social, além dos movimentos sociais? Foi o Carlos Almeida, que está aqui ao nosso lado da Defensoria Coletiva. Quem mais lutou combatendo a corrupção e pela transparência? Eu fui um dos que mais lutei e que mais luto por transparência e combate à corrupção. Então nós vamos unir forças para ajudar este governador, que tem muita garra, muita determinação, a exercer uma liderança transformadora. E isso tem muito a ver, o Chalita sabe disso, com o processo de uma educação social que vai além da escola, ela vai à sociedade. Esse é um momento novo. 38 anos de poder estiveram na mão de um grupo de políticos que se revezaram desde 1982. Inclusive, outro dia vi no WhatsApp, 82 encerrou no dia 28 de outubro de 2018. Demorou a encerrar, mas encerrou. Agora é hora da mudança, mas as mudanças não são mágicas. Este governador está fazendo aquilo, já está iniciando a fazer aquilo que ele se comprometeu, um processo de transformação política. Mas muita gente vai colaborar, muita gente vai ajudar, não só o Luiz Castro, não só o Humberto, não só
os que estão a esta mesa. Vocês vão colaborar, a mídia vai colaborar, a sociedade vai colaborar com Wilson Lima e Carlos Almeida. Então, é esse o espírito, é muito além de um conselho específico, é de fato transformar o governo num instrumento de liderança popular para melhorar as políticas públicas. Foi o que ele falou, o que ele fez, o que ele defendeu ao longo de toda a campanha política, e por isso ele está eleito governador do nosso estado, e se Deus quiser será um grande governador, com um grande vice-governador sobrado. Pessoal, muito obrigado. A gente tem um outro compromisso agora, tem uma outra reunião, tá bom? Um abraço. A gente vai caminhando e conversando e respondendo. Senão a gente vai terminar aqui esse negócio terminado. A gente vai conversar agora aqui com o economista Humberto Laudares. Qual é o conhecimento que o senhor tem sobre as questões econômicas do Amazonas para contribuir nesse processo de transição? Bem, eu tenho até um artigo acadêmico sobre o Amazonas que eu já apresentei em várias escolas do mundo inteiro, então eu sou relativamente familiar com a questão econômica, não só do Amazonas, mas nacional também. É minha área de estudo e de economia do desenvolvimento, é minha área acadêmica, e economia do setor público, minha área profissional. Eu cheguei aqui, a gente vai construir, escutar bastante, conversar. Eu acho que um economista que chega com a receita pronta, ele chegou no lugar errado. Ele precisa entender melhor e falar com as pessoas e para entender de fato problemas, não só os dados. Você participou da equipe de transição de outros estados, né? São Paulo, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul e São Paulo. Porto Alegre. Porto Alegre. Como é que o senhor traz de experiência dessas duas equipes de transição? O que precisa, a base que o senhor precisa encontrar, que o senhor espera encontrar não, mas que é fundamental para o início de um novo trabalho? Então, a coisa fundamental aqui para a gente fazer nessa transição, eu acho que primeiro a gente começa hoje, né? Anunciando uma equipe pequena que vai, a partir de hoje até o início da gestão, construir um plano de médio prazo, aí, ou seja, dos primeiros 100 dias, e depois que vai alimentar o plano do governo, que vai ser explicitado no PPA, no Plano Plurianual do Estado. E esse plano é fundamental para quê? Para que já estabeleça as prioridades desse governo, que já estão na campanha, mas dê mais concretude a eles. Então, assim, por isso, transição é muito importante, é fundamental, e obviamente a gente espera que tenha uma relação republicana com o governo, para que a gente tenha acesso a essas informações, para que possa fazer esse trabalho da melhor forma possível. Você não tem como me dizer uma área que de repente seria, por exemplo, então eu tendo como base o que o senhor encontrou nas outras que o senhor passou, por exemplo, se o senhor chegar e a economia estiver muito ruim ou a educação estiver muito ruim, não tem como se fazer um trabalho, nesse sentido que eu gostaria de saber. É que assim, cada transição não é governo ainda. O que a gente faz é se preparar. Você não está governando. Então a gente tem que se preparar para as prioridades do governo. Então, sei lá, em Porto Alegre o prefeito eleito tinha uma prioridade, em São Paulo os governadores foram eleitos em diferentes prioridades. Eu acho que o mais importante é ter essa organização agora, para montar uma equipe pequena, escutar bastante e decidir claramente quais são as prioridades para os primeiros 3 meses de governo, e eu acho que esse desafio vai ser cumprido com bastante efetividade. Se o senhor foi convidado para fazer parte do governo, o senhor vai aceitar? Eu não acho que isso está na mesa, viu, gente? Eu acho que eu tenho uma história de trabalho na área pública, uma motivação muito grande, eu tenho uma motivação ainda mais com pessoas que acreditam que sejam possíveis mudar não só a forma de fazer política, mas a gestão pública. É isso que me traz aqui. É só esse o convite que eu aceitei. Como eu aceitei em Porto Alegre e não fui secretário depois, embora eu tenha até recebido o convite, mas o que me move não é necessariamente o cargo, mas a possibilidade de ajudar de fato. Minha família... começa hoje, né? Sim, começa hoje. De fato. A gente conversou com o economista Humberto Laudares, ele que vai fazer parte dessa equipe de transição do governador eleito Wilson Lima. A gente vai tentar conversar agora aqui com... A gente vai tentar conversar agora
com outro integrante também desta equipe de transição. Que é o Gabriel Chalita. Vamos tentar conversar aqui com ele. Ele é uma das pessoas que vai fazer parte desse comitê de transição aqui do governador eleito, Wilson Lima. Queria saber qual é a experiência que o senhor traz para contribuir com esse novo governo, com essa equipe de transição, na verdade. Olha, o que nós conversamos com o governador hoje é que há 3 pontos que são fundamentais, que precisam ser valorizados na educação, né? A primeira foi aquilo que eu estava dizendo aqui, que é a questão do professor. Acho que quanto mais você valoriza os professores, sobre todos os aspectos, né? Ter uma discussão muito sincera com os professores, você tem que ter um projeto de formação continuada que seja efetivo. Hoje, muitos professores têm uma boa vontade enorme, mas ele não sabe o que fazer muito na sala de aula, porque as coisas foram mudando muito. Você tem temas muito novos aqui. Eu estava conversando aqui sobre educação especial ou educação de pessoa com deficiência. É muito complexo isso, você não pode deixar essas pessoas fora da escola, né? Você tem a questão do bullying hoje, que é uma discussão mundial. O que leva o jovem a abandonar a escola, abandonar os seus sonhos por causa dessa prática dentro da escola. Então, o primeiro ponto é valorizar muito a figura do professor. O segundo ponto é currículo. Então, os currículos eles têm que ser mais inteligentes hoje. Você tem uma juventude que não tem paciência de ficar numa sala de aula se a aula for uma aula tradicional. Então, como é que você amplia o currículo? Aqui no Amazonas tem muitas escolas já de tempo integral. Vai demorar para que todas sejam de tempo integral, mas tem que dar passos para isso. Eu presidi o Plano Nacional de Educação e a gente colocou como meta o Brasil ter todas as escolas de tempo integral. Então, esses passos precisam ser dados, a começar do processo de alfabetização até chegar na educação de jovens e adultos. E a terceira questão é a aproximação da família com a escola. E há mecanismos culturais, esportivos para envolver esse processo. Eu acho que pegar a experiência dos professores aqui do Amazonas e dialogar com o que o mundo vem fazendo, porque a gente tem que cuidar daquilo que é nosso, da nossa cultura, mas ver o que deu certo e o que deu errado no mundo. E se você pegar esses países que estão lá no topo do PISA, você vai ver que todos eles trabalham com esses conceitos. Valorizar professor, trazer a família para perto da escola e ter um currículo mais inteligente. Sobre a educação no Amazonas, qual é a sua experiência? Minha experiência foi como presidente do CONSED, né? Eu convivi com os secretários Amazonas na época, eu dei várias palestras aqui e o conhecimento que eu tenho é de estudo do que é a região amazônica, do que são essas etnias, o que significa a formação em 2 línguas, em 3 línguas, em 4 línguas para valorizar esse processo cultural. E aí eu acho que a questão, né, que eu posso contribuir aqui no governo, mais um ponto estratégico, é ajudar a aproximação dessas ideias dos professores. Aliás, quando eu fui secretário de Educação do Estado de São Paulo, já fui do Estado e do município, todas as grandes ações que a gente fez, foi o único período sem greve lá em São Paulo, foram construídos a partir de ideias dos professores. Eu disse isso muito para o governador, se a gente tiver fóruns em que os professores possam dar suas sugestões, você vai ver preciosidades nascendo de quem está na escola. O chão da escola é um lugar sagrado, né? Eu desconfio muito de opinião de pessoas que são consultores só e que nunca tiveram experiência de sala de aula. Então, trazer essa experiência da sala de aula para a construção de uma política pública é essencial. Quais são os empecilhos que o senhor analisa aqui com a educação no Amazonas? Acho que tem um empecilho que é recursos, né, que é um empecilho para o Brasil todo. Você tem uma discussão assim, como é que você vai valorizar esses professores se você tem um limite para melhoria salarial, por exemplo, para investimento em pós-graduação de professores. Então precisa ter uma discussão orçamentária, ver como é que o governo federal vai ajudar um pouco os estados e municípios para isso. Esse é o primeiro ponto, para mim, que é muito complexo. Um segundo ponto é que as pessoas, às vezes, elas querem um resultado milagroso da educação, de uma hora para outra, e é um processo. Você tem que não deixar nenhuma criança para trás. No estado do Amazonas, em quase todos os estados do Brasil, a gente tem um grande problema ainda de creche, de mães que não têm onde deixar os seus filhos e vão trabalhar. E é um momento essencial da vida de uma pessoa, 0 a 3 anos, todas as sinapses estão abertas, são desenvolvidas, então você tem que cuidar dessa criança nessa faixa etária. Então você precisa envolver a sociedade nisso. Se o estado do Amazonas perceber que a educação é prioridade para melhorar inclusive outras políticas públicas, porque quando você melhora a educação, você melhora a saúde, você melhora a tecnologia, você melhora a geração de emprego, a sociedade vai ajudando a melhorar a educação também.
falas, a gente tem um outro problema que é a questão das distâncias, né? A logística. Muita criança viaja de canoa, de barco para chegar até a escola, né? O presidente eleito, ele defende educação à distância, mas no nosso interior, às vezes não pega internet, né? Como que se trabalha com um dilema como esse aqui no Amazonas, no estado de São Paulo? Eu, por exemplo, acho que a educação à distância, ela está acontecendo no mundo todo, mas a educação à distância para crianças, eu não consigo achar que isso funcione, eu não vi dar certo em nenhum lugar do mundo, né? E aqui eu me lembro, já na época do Conced, que a gente discutia muito transporte escolar, e o Amazonas era o estado que mais gritava no bom sentido, dizendo assim, olha, nós não temos o que fazer lá, são 5 dias de barco, 6 dias de barco, você tem que trocar o professor, como é que faz isso? É muito complexo isso, né? Valorizar o professor que está lá na ponta, ele que está com aquelas crianças, né? E assim, não adianta, né? As pessoas perguntam assim, então vamos colocar lousa digital em tudo, tecnologia em tudo. Não é isso que educa a criança. A educa a criança é o professor bem preparado ali, a presença dele. Eu acho que toda essa questão tecnológica, ela é importante, mas ela não é essencial. Eu acho que o governador deveria colocar como prioridade primeiro essa valorização do professor mesmo. E quando você tem essas distâncias, você tem mecanismos de diálogo de formação desse professor, do professor à distância, mas da criança não, você valorizar o que você tem no local. Essa é a mesma pergunta que eu fiz para o Humberto, se o senhor for convidado para compor o governo, o senhor vai aceitar? Eu teria muita dificuldade, né? Eu conversei um pouco com o governador, ele não convidou, ele não está falando disso agora, mas eu já fui convidado por outros estados do Brasil, eu nunca aceitei. Eu sempre me coloco à disposição como educador, eu sou apaixonado por isso, de ajudar, né? Mas hoje eu estou lá no IBMEC em São Paulo, estou na PUC, estou no Mackenzie, estou num projeto fora do Brasil, inclusive num projeto sobre a Amazônia lá nos Estados Unidos, né? Sobre um filme com Stan Lee. Então eu teria muita dificuldade para isso, né? Mas assim, eu me proponho a ajudar, vir muitas vezes, ajudar quem vai ser o secretário. Isso me interessa muito por ser brasileiro e querer que a Amazônia seja uma vitrine para o mundo, né? E por esse desafio. Lá em São Paulo, quando eu fui secretário, estava mais fácil para mim, né? Eu acabei largando todas as outras atividades para isso, né? Aqui eu teria que largar tudo para ficar aqui, eu não conseguiria fazer isso, mas eu estou à disposição do governador para ajudá-lo. Obrigado. A gente conversou com o Gabriel Chalita, que faz parte aí da equipe de transição do governador eleito, Wilson Lima. Vamos ouvir agora o defensor Carlos Alberto, que é o vice-governador eleito e também faz parte dessa equipe de transição. Wilson, vou trabalhar fortemente para que essas políticas possam efetivamente ser implementadas. A principal preocupação da comissão vai ser fazer um levantamento da situação financeira do Estado. Como que vocês, a principal preocupação agora nesse processo da comissão? É justamente conhecer a realidade do Estado e compreender como é que está não só a questão financeira, a questão orçamentária financeira, a própria questão administrativa, para que se possa haver uma continuidade do serviço. O Wilson deu bem o tom. Serviços públicos não podem paralisar, serviços de educação, por exemplo, tem um ano letivo já se iniciando, então tem que haver um cuidado muito grande com relação ao andamento da máquina. A gente não pode deixar a peteca cair. Então, saúde e educação são principais. Já. Okay. Aqui a gente ouviu o defensor Carlos Almeida, que é o vice-governador e também faz parte dessa equipe de transição do governador eleito Wilson Lima. Além do defensor Carlos Alberto, também tem o Gabriel Chalita, que é ex-secretário de Educação do Estado de São Paulo, tem também o David Wipp, que também é ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo, mas é de Saúde, e também tem o administrador e PhD em Economia, Humberto Laudares. Além disso, também tem o general da reserva do Exército Brasileiro, Franklin Berg de Freitas, que também irá compor essa equipe de transição do governador eleito Wilson Lima. A gente vai encerrar nossa live por aqui, eu agradeço a sua audiência e a gente volta a qualquer momento com outras informações sobre o Amazonas, sobre o Brasil, e você acompanha tudo isso no Amazonas Atual, 5 anos, o site de maior credibilidade do Amazonas.